Meus queridos irmãos, tenham uma boa noite para todos e a paz do Senhor. Eu tenho uma palavra aqui para compartilhar com você, uma palavra vinda de Deus para compartilhar com você nesse momento. Antes de tudo, eu quero pedir para que você que já segue esse canal e para você que ainda está acompanhando, mas que ainda não se inscreveu, deixe o seu inscrito nesse canal, ajudando essa obra, e deixe seus comentários também, porque ali eu estarei olhando seus comentários e irei responder todos no nome de Jesus. Eu quero abordar o tema que eu quero trazer hoje é falando sobre as armaduras de Deus. E se encontra lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 17, que diz assim: concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Portanto, nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando vossos pés com a proteção do Evangelho, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usar igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando Paulo fala sobre as armaduras de Deus, Paulo está usando aqui um exemplo. Vou repetir: quando Paulo fala sobre as armaduras de Deus, Paulo está usando um exemplo. Ele está comparando as armaduras de Deus com as armaduras que os soldados romanos usavam naquela época. Aleluias! As armaduras que os soldados romanos usavam, elas no grego, elas eram chamadas no grego como panóplia. Aleluias! As armaduras que os soldados romanos usavam naquela época, elas eram conhecidas como panóplia. Era assim que elas eram chamadas, e em vez de ser chamada de armaduras. Então, quando um soldado romano vestia a sua panóplia, quando ele estava revestido com a sua panóplia, ali ele estava revestido com toda a autoridade dada por César. Quando um soldado romano vestia a sua panóplia, ele estava revestido com toda a autoridade dada por César, que era governador de toda Roma. Aleluias! César era a autoridade máxima de Roma. E quando um soldado vestia a sua armadura, ele estava revestido com a autoridade de César. Ninguém poderia se opor contra um soldado romano. Ninguém poderia se levantar contra um soldado romano, porque se acaso alguém se levantasse contra um soldado romano, ele estava se levantando contra o próprio César. E obviamente esse seria encontrado, seria morto, seria condenado por se levantar contra um soldado romano. Aleluias! Então, um soldado romano, quando ele vestia a sua armadura, quando ele vestia a sua panóplia, ali ele estava revestido de toda a autoridade dada por César. Aleluias! A armadura
ela fazia parte do soldado. Aleluias. As armaduras dos soldados romanos também elas representavam poder e honra. Aleluias. Então elas tinham uma grande importância. Então Paulo aqui ele usa quando ele fala sobre quando ele manda os cristãos se revestirem das armaduras de Deus, ele estava usando uma comparação. Ele estava usando uma comparança com as armaduras dos soldados romanos. Aleluias. Aleluias. Eu tenho uma palavra vinda de Deus para você nessa noite. Aleluia, eu quero te dizer uma coisa, você é soldado. Você é soldado de Deus. Você é um soldado de Cristo. Aleluias. Ninguém, absolutamente ninguém pode se opor a você. Você é soldado e por você ser soldado de um Deus poderoso, que nunca perdeu sequer uma batalha, ninguém pode se levantar contra você, porque se acaso se levantar alguém contra você, estará se levantando contra o próprio Deus. Aleluias. Você é soldado e por você ser soldado, você precisa vestir a sua panóplia. Você precisa estar revestido de toda a armadura de Deus. Você precisa estar revestido com a panóplia de Deus. Ninguém pode se opor ou se levantar contra um soldado de Deus, porque se levantar, estará se levantando contra o próprio Deus. Prova disso é que quando Paulo, em Atos 9, quando Paulo estava em perseguição aos cristãos no caminho de Damasco, quando ele chega no meio do caminho, na metade do caminho, de repente o céu se abre e uma luz desce do céu, um resplendor muito forte e derruba Paulo do cavalo. Saulo, quando ele cai do cavalo, ele já cai com a sua visão, ele já cai cego, ele já perde a sua visão, ele não enxergava mais os seus companheiros que ali estavam com ele. Paulo já caiu cego do cavalo, ele já não enxergava mais. Aleluias! Mas mesmo cego, Saulo escuta uma voz vinda desse resplendor que estava no céu. A Bíblia diz que era uma luz mais forte do que o sol no seu horário mais quente. Aleluias! A Bíblia diz que Saulo ouviu uma voz vinda do céu no momento da sua queda, depois da sua queda. Aleluias, aleluias, isso é muito interessante. E essa voz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E então Saulo, mesmo cego, ele responde, ele pergunta a essa voz, ele lança uma pergunta para essa voz. Então ele diz: quem és tu, Senhor? E a voz brada para Paulo dizendo: aleluias, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Oh, aleluias, oh, aleluias. A voz responde à pergunta de Saulo e diz: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Aleluias, mas ele estava perseguindo os cristãos, exatamente. Paulo perseguia os cristãos no caminho para Damasco. Aleluias, mas o Deus que é o nosso dono, o Deus que é a nossa autoridade máxima no céu, na terra e debaixo da terra, esse é o Deus que nós servimos, essa autoridade máxima, ela não pode ser confrontada por ninguém. Aleluias! Aquele que se levantar contra um soldado desta autoridade máxima deste Deus, ele estará se levantando contra o próprio Deus.
Aleluias. E esse foi o resultado de Paulo. Paulo acabou caindo do cavalo. Esse é o resultado de quem se levanta contra um soldado de Deus. Aleluias. Ele cai do cavalo. Aleluias. A sua queda é uma queda tremenda. O resultado de quem persegue o povo de Deus, o resultado de quem persegue a você, o resultado de quem se levanta contra você é cair do cavalo. Aleluias. Porque ele está se levantando contra o próprio Deus. Oh glórias. Você é soldado? Não se esqueça disso. Guarde essa palavra em seu coração. Se você gostou dessa mensagem, desta rápida mensagem, se inscreva no canal. Você que ainda não se inscreveu, deixe o seu comentário, que com muito prazer eu estarei lendo. Deus abençoe.